Vou pegar você de meu assessor, viu? Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da audiência pública da saúde e agradeço a presença de todos. Informo que esta audiência pública foi convocada e está sendo realizada em atendimento à Lei Complementar número 141/2012, com a finalidade do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Saúde, prestar as contas da Secretaria Municipal da Saúde referentes ao segundo quadrimestre de 2013. Informo que a população em geral foi convocada a comparecer nesta audiência através de comunicado efetuado em sessão de Câmara, publicado nas dependências da Casa, no site da Câmara e no jornal A Federação, de 27/9/2013. Informo ainda que foi indicado o ilustríssimo senhor Manuel Monteiro Gomes, atual ocupante do cargo de secretário municipal de saúde, para fazer as explanações sobre o referido assunto. Comunico aos presentes que esta audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas à prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao segundo quadrimestre de 2013. Ao final da explanação, o senhor secretário municipal da Saúde, todos os presentes poderão fazer perguntas ao mesmo, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos à finalidade para a qual esta audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido o vereador Sérgio Castanheira de Souza para secretariar os trabalhos da presente audiência pública e solicito ao mesmo que nomine as autoridades presentes. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o secretário de Saúde, Manuel Monteiro Gomes, os vereadores Dr. Marcos Aurélio Basso, o vereador Ortiz, Eduardo Ortiz, a vereadora Balbina, a Adriana Bonassi, diretora da Saúde, a Marli, membro do Conselho Municipal de Saúde, os demais diretores aqui presentes, a população, dizer que está, como disse o presidente do Conselho da Comissão de Saúde da Câmara, que é composta pelo Dr. Bastos, por mim e pelo vereador Feital, está iniciada a audiência pública. Então, já foram nominadas as autoridades presentes, os vereadores e o secretário municipal de saúde. Inicialmente, passo a palavra
primeiramente ao senhor Manuel Monteiro Gomes, secretário municipal de saúde, para dar início à explanação. Bom dia a todos. Eu vou ler então o relatório do segundo quadrimestre de 2013, acumulado até o mês de agosto. Receitas resultantes de impostos realizadas e acumuladas no quadrimestre. R$ 233.175.904,42. Mínimo de aplicação obrigatória, que seria os 15%, R$ 34.976.385,66. Aplicação efetiva até o quadrimestre, só do município, R$ 45.674.796,30, o que representou 19,59% da receita. Total aplicado, SUS mais município, R$ 51.021.188,57. Receita, transferência SUS no quadrimestre acumulado, R$ 6.076.699,11. Maiores despesas, gastos com folha de pagamento e encargo, R$ 31.454.481,57. Combustíveis, R$ 343.559,81. Cesta básica refeições, R$ 2.035.199,02. Ações para animais e medicamentos, R$ 74.672,54. Medicamentos, material laboratorial e material hospitalar, R$ 4.399.486,96, sendo que desse valor, R$ 2.023.303,75 são de mandatos judiciais. Material de limpeza e higienização, R$ 131.388. Locação de imóveis, pessoa física e jurídica, R$ 356.679,21. Material de manutenção e pedágio de veículos, R$ 146.456,12. Manutenção de bens móveis e imóveis, R$ 60.790,18. Energia elétrica, água, comunicação e telefonia, R$ 313.478,51. Vale transporte funcionários, R$ 473.204,88. Subvenção social para a ASPA, R$ 48.000. Subvenção social para o GAPISE, R$ 26.200. Subvenção social para a PAI, R$ 240.000. PASEP, R$ 774.629,78. Serviço de processamento de dados, R$ 17.060,97. Seguro em geral, R$ 94.277,69. Transporte de pacientes, R$ 342.227,08. Serviço de vigilância, R$ 106.703,74. Limpeza e conservação, R$ 34.140,38. Serviço médico hospitalar odontológico laboratoriais, R$ 5.504.692,38. Esse valor sendo exames laboratoriais, R$ 1.473.441,72. Hospital São Camilo, R$ 3.399.000. Outros exames, CPRE, mamografia, ressonância, etc. R$ 632.250,66. Outros serviços terceiros, R$ 2.800.157,94.
Feito as explanações, faculto a palavra primeiramente aos vereadores presentes que quiserem se manifestar. Com a palavra, vereadora Balbina Oliveira de Moura. Eu quero bom dia a todos, secretário Manuel. Eu tenho umas dúvidas, secretário. Às vezes nós aqui na Câmara, nós questionamos algumas coisas e nós ficamos às vezes sem resposta, até porque às vezes a pessoa não pode dar resposta para nós, e como o senhor é secretário, então é diferente. Eu queria fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui, no passado, a Home Care, que prestava serviço aqui para a cidade. Depois que a Home Care saiu, teve problemas e tudo mais, todos nós sabemos, qual é a empresa que administra hoje? Com a palavra, secretário de Saúde, Manuel. Chama CEMED. Como que é? CEMED. E qual é o valor que se paga para essa empresa hoje? Nós pagamos o medicamento efetivamente entregue nas unidades, mais logística e estoque. Nós gastamos em torno de 500 a 600 mil mês de medicamento, mais em torno de 200, 220 mil, que é logística, distribuição e estocagem. Tá, depois daí vocês podem me passar uma cópia, por favor, né? Outra coisa, secretário, aqui eu estava olhando aqui, até eu peguei um pouquinho atrasado aqui o papel. O senhor sabe, e até às vezes aqui na Câmara nós discutimos, eu com o Dr. Bastos, né, no bom sentido, sobre a população. O que está acontecendo hoje com a população, que quando ela chega no posto de saúde, e diante desse relatório aqui, que depois eu vou analisar, como eu peguei atrasado, não deu para eu ver direito, o que acontece hoje que não tem remédio nos postos de saúde? O doutor Bassa às vezes ele explica até, mas eu gostaria, como hoje é uma audiência e nós estamos discutindo esse assunto, por que não tem os remédios, sendo que aqui eu estou vendo aqui gastos, por exemplo, eu vi, até não cheguei aqui nesse ponto aqui, eu queria até encontrar aqui, manutenção de bens móveis e imóveis. Não seria possível, por exemplo, economizar um pouco em algumas partes aqui e prestar mais socorro a esse povo sofrido que nós temos hoje na cidade, e que eles, não é essa vereadora que está dizendo, são reclamações diretas, que não tem remédio nos postos de saúde, que não conseguem o exame, eles ficam na fila de espera, como o doutor Bastos, novamente quero aqui dizer que ele explica às vezes. Mas é complicado isso, secretário, porque teria uma solução para isso assim? Na verdade, vereadora, o que acontece? Nós temos a listagem de medicamentos da prefeitura. Isso aí não falta medicamento, tem medicamento. Por exemplo, eu vou dar nesse mês que passou agora, tem medicamento que é obrigação do Estado. Nós não podemos comprar porque o Estado nos manda, que é o medicamento furto. Por exemplo, a Tatiana está aqui, nós ficamos no mês passado sem sertralina. Nós ficamos sem sertralina. Mas eu não posso comprar. Eu não posso comprar porque o Estado manda. Chegou faz 15 dias, né, Tatiana? Então, medicamento, o que acontece? Às vezes a pessoa vai num médico particular, porque no posto de saúde a pessoa sai com medicamento. O medicamento padronizado nosso, isso não falta. O que acontece? Se a senhora observar, de 4 milhões e 300, 2 milhões e 23 são só de mandatos judiciais. O juiz manda comprar, por exemplo, medicamento para fertilização. Ele manda comprar. E eu tenho que obedecer. O mandado judicial a gente cumpre, depois a gente discute. Agora, a senhora falou manutenção de bens móveis e imóveis. Isso é manutenção predial, manutenção de carro, que também é para atender a população. Equipamentos. Quebrou um cardioversor, tem que mandar não dá para economizar nesse aspecto. Tá. E esse daqui, secretário? Locação de imóveis, pessoa física e jurídica. O que seria? Os prédios que nós temos alugado. Né? A urologia, o centro de referência, temos muitos imóveis, onde é a fisioterapia, ao
Proac, farmácia popular ali no centro, é tudo no mesmo lugar. Outra pergunta, secretário. Essa empresa, a CEMED, que o senhor disse, quando ela entrou aqui na cidade, qual foi o critério usado para ela entrar aqui? Como é que foi a entrada dela aqui depois da home care? Um pregão presencial. Foi um pregão presencial. Isso aí foi em 2009. Não, 2008, né? No finalzinho de 2008 ela entrou na cidade. Então, prefeitura. Ok, então. Eu só gostaria depois, se o senhor pudesse me passar uma cópia depois, eu agradeceria. Claro. Tá bom? Obrigada. Nenhum vereador mais querendo se manifestar? Faculto a palavra ao público presente, devendo os interessados se dirigir ao microfone identificando-se, se estiverem representando alguma entidade ou associação, informar o nome da mesma para fins de registro em ata. Bom dia a todos e a todas. Está funcionando? Eu sou João do Vale, do núcleo PT, Unidade Popular. É muito bom poder estar aqui juntinho de vocês. A minha primeira pergunta, eu me dirijo ao secretário. Eu gostaria de saber se Itu faz parte do projeto Provap do governo federal. E quantos profissionais nós temos atuando nessa área? Eu posso levantar isso e te passar, João? Pode ser? Pode, claro, pode. Bom, eu mando através do Dr. Barros. Ah, perfeito. Uma outra perguntinha para o secretário. Gostaria de saber como que se forma um conselho. Se é por eleições diretas, se é por indicação das entidades, e qual é o prazo, né, do mandato de cada um desses conselheiros? Na verdade, o conselho, existe a questão da paridade. Nós temos que ter o mesmo número de prestadores e o número de usuários. São indicações de entidade. Tá? E a validade mudou, tinha, acho que pode melhorar, são 2 anos, né? 4 anos. A composição... É verdade. Você precisa falar aí na frente? Não, Por favor, pode falar. Ele tinha mais velho de conselho do que todos nós aqui. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Benedito Pires Rodrigues. Sou representante da Comissão Regional de Aposentados do Centro de Saúde de São Paulo. O Conselho Municipal de Saúde é composto de 50% da sociedade civil, 25% de prestadores de serviço e 25% de trabalhadores da área da saúde. O mandato do Conselho antigamente era 2 anos, mas agora foi feita uma nova reformulação, foi composto por mais entidades da cidade que prestam serviços. Então agora, a partir de 2012, passou a ser 4 anos o mandato das pessoas. E muitas vezes as pessoas falam, mas o Conselho Municipal de Saúde é sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas. O que acontece é uma coisa. Criticar o Conselho, eu já fui conselheiro por 10 anos. Criticar o Conselho de Saúde é muito fácil, pela população, pelas autoridades, pelos usuários, por todo mundo. Mas na hora que você manda ofício tentando convocar as pessoas para fazerem parte do Conselho, ninguém quer saber. Porque daí fica aquele negócio, eu não vou porque eu vou ficar como vidraça, vou atirar pedra, isso, aquilo. E outra coisa, o pessoal pensa que conselheiro ele é remunerado. É uma representação sem fins lucrativos. Você vai lá pela simples vontade sua de defender a população. E outra coisa, nem sempre o conselho é bem aceito na cidade, nem sempre o conselho, muitas vezes, tem que haver um embate entre o secretário municipal de saúde, a comissão de saúde do estado, o conselho estadual de saúde e a comissão regional de saúde.
Porque o conselheiro ele não age somente na cidade, ele participa das conferências estaduais, regionais e fazem parte de uma comissão que existe dentro da Direção Regional de Saúde que a pessoa defende. Essas conferências, quando há possibilidade, a prefeitura banca, mas é muito difícil, porque nem sempre existe dinheiro para você fazer. Porque o que acontece? O Conselho Municipal de Saúde ele não tem um caixa para ser mantido para a pessoa ir nas atividades, para a pessoa fazer as coisas. E nem sempre o Conselho Municipal de Saúde também tem dinheiro, porque com os mandatos judiciais que tem na cidade, o dinheiro muitas vezes vai para outra coisa. E muitas vezes, se, por exemplo, tem uma conferência em São Paulo, precisa ir 4 ou 5 pessoas, com condução tudo bem. Agora, para você bancar condução, hotel e alimentação é difícil. Porque você não vai tirar, por exemplo, R$ 1.500 da caixa da Secretaria de Estado da Saúde, que é para você comprar medicação para a população, para a pessoa estar indo viajar. E ninguém entende isso. Tá? Mas até hoje, Olá, secretário. quando o Bastos era secretário, eu estava lá, o diretor dele hoje, até hoje todas as conferências que tiveram a nível estadual e federal, que algum conselheiro se predispôs a ir, a prefeitura mandou. Certo? A prefeitura mandou esse pessoal para os congressos, que é importante para o município. Né? O Detinho já esteve em Serra Negra, né? Você mesmo. Obrigado, Detinho. A palavra, senhor João do Vale. Bem, retornando, secretário, foi-me dito aqui que a sua secretaria gastou R$131 mil com material para higiene. Seria isso mesmo? Sim. Bem, na última quinta-feira eu estive no posto, aqui próximo da rodoviária, e no banheiro das mulheres não havia nem papel higiênico. Esse... Palavra, secretário municipal. Desculpa. Esse acontecimento chegou na secretaria. O que acontece? Especificamente no AEM. É triste falar, mas tem gente que se deixa papel higiênico lá, vereador. Levam embora. Levam embora. Então, tem uma placa na AEM, papel higiênico, sala 8 e 9. A pessoa vai, pega. Porque senão, meu amigo, chegou a gastar, a Tatiana está numa mochilifada, um fardo de semana em 3 dias. É muita coisa. Por quê? Você coloca, a pessoa entra, coloca na bolsa e leva embora. Mas isso aí já foi sanado, agora esse problema não vai acontecer mais. Mas você acha o valor, em 8 meses, gastar 131 mil. Nós temos 62 serviços na cidade. E todos esses serviços têm no mínimo aí 5 banheiros. Nós temos muita gente. Então, pode acontecer esporadicamente, num momento, como às vezes, liga na secretaria, não tem água no posto, né? Que acabou a água não, tem água lá dentro, entendeu? Mas isso não vai acontecer mais, principalmente aqui no posto da rodoviária. Se possível, né? Colocar então uma plaquinha, né? Lá no banheiro, né? Tem, mas arranca uma plaquinha. Informando a pessoa que se não estiver ali papel higiênico, ela pode retirar. Mas arranca uma plaquinha também. Complicado. Tá bom? Referente ao São Camilo, né? São 3 milhões de reais que são todo mês, quadriênio, ao São Camilo. Esses dias, um jornal da cidade publicou que houve um problema com um médico falso lá na Santa Casa, né? E que esse médico teria sido descoberto por um dos enfermeiros. O médico acabou se evadindo do local e a Santa Casa não fez nem sequer um boletim de ocorrência. Mas não era cubano. Bem, provavelmente esse boletim não foi feito porque revelaria que esses médicos, no mínimo, devem ser terceirizados. Portanto, nem os funcionários conseguem identificar quem é médico e quem não é. E esse é um problema grave para a saúde. Na verdade, o São Camilo não é que ele terceiriza, ele tem 2 sistemas de contratação. O primeiro que é o CLT, o segundo que é o PJ, a pessoa jurídica. Não é uma empresa
Quando nós tomamos conhecimento desse, através do jornal, nós fizemos um questionamento para São Camilo. Oficiamos eles, estamos aguardando o retorno. Sábado, eu inclusive estive lá no cemitério, pedi até para utilizar o telefone do cemitério, porque um senhor estava tendo um ataque de epilepsia de frente ao cemitério. Esse senhor, ele é de cor negra e deve ter aproximadamente 50 anos. Segundo os usuários de um bar ali de frente, ele sempre tem esse problema. E nessa última vez o corpo de bombeiros não quis socorrê-lo. Alegaram que ele bebe um pouco, portanto acaba acelerando esse ataque, e que já o socorre quase todos os meses e portanto não iriam fazê-lo. E foram embora do local. Ao eu chegar e constatar esse problema, procurei, né, pela secretaria lá do cemitério, pedi para ligar, né, para a ambulância da prefeitura, e me foi dito que outras pessoas já tinham ligado para lá, mas que não haveria ambulância, pois uma estava a serviço em Sorocaba e tinham apenas 2 ambulâncias. E essas 2 também estavam ocupadas. Eu vou checar essa informação sua. Quem me passou essa informação chama-se Lucas. Tá. Tá do último agora, né? Isso. Bem, para encerrar agora, eu vou entrar num debate mais polêmico referente aos mais médicos. E tu está participando. Nós nos inscrevemos no Ministério, estamos capacitados a receber médicos, mas não fomos contemplados por mais médicos. Eu não sei o critério que o Ministério usa, mas nós fomos credenciados, estamos aptos a receber, mas não fomos contemplados porque eles estão soltando por lotes. Semana passada eles liberaram mais 263 médicos, mas para o Brasil todo. Então nós estamos contemplados, mas não estamos credenciados e não fomos contemplados ainda por médicos. Eu fiz essa pergunta porque o Mais Médico tem sido tema de debate nessa Casa de Leis, principalmente pelos vereadores ligados mais à área da saúde, né? Na sua maioria contra, né, a presença dos médicos cubanos aqui no Brasil. Bem, esses médicos... Pois não. O problema mais médico não quer dizer que só tenha médico cubano, tá? Tem muito médico brasileiro se inscrevendo no problema mais médico. Entendeu? Não é assim, tem médico cubano. Não. Tem gente que tem cidade recebendo médico brasileiro. É o médico que se inscreveu a fazer parte do programa. Mas justamente os que estão sendo vítimas, né, de discriminação racial são principalmente os médicos de Cuba. Né? Inclusive tem 33 médicos cubanos que estão subidos aqui no país. Eles vieram no país e subiram. Não tomaram posse. E como existe um acordo de extradição entre o Brasil e Cuba, eles devem estar Argentina, Paraguai, porque tem 33 médicos que subiram. Vieram para o Brasil e... Para nós é até interessante que eles ficassem, né? Seja através do governo cubano ou através de uma possível liberação do governo brasileiro para que eles cumprissem o papel aqui no Brasil, porque nós estamos precisando de mais médicos, independente de serem de Cubas ou não. Que falta estrutura nos postos de saúde, sem dúvida nenhuma. Só que muitas pessoas esquecem que o município também tem que fazer a sua parte. E eu acredito que o fato do governo federal estar mandando esses médicos já é um passo. Falta muito, sem dúvida alguma, mas é o primeiro passo. E o município tem, sim, participar desse projeto. E isso sem discriminação, porque alguns médicos estão escrevendo em Facebook que os médicos de Cuba parecem faxineiros, empregadas domésticas. Muita gente esquece que a higiene, que é muitas vezes feita pelas domésticas, pelas donas de casa, é uma forma de combate a muitas doenças. Muitas pessoas não vão precisar de médico quando tem uma boa higiene em sua casa. Então, quem dera o Brasil tenha cada vez mais médicos
parecido, né, identificados com as donas de casa e com as nossas domésticas. Muito obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar? Com a palavra, o senhor Benedito. Mais uma vez eu venho aqui, Vitor Bastos, pedir para o senhor, através da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, enquanto secretário municipal de saúde, para que durante esse mês nós consigamos ter sucesso no convênio que nós estamos tentando implantar há 15 anos na cidade de Itu, entre o IANSP e o São Camilo. Já foi contatado o pessoal da Comissão Consultiva Mista, do qual o Cinti de Saúde é responsável, do qual faço parte da direção. Então a gente gostaria de ver, porque existem mais de 25 mil pessoas na cidade de Itu. Essas pessoas, se nós precisamos fazer exame, nós temos que nos dirigir a Sorocaba, que é lá que tem os médicos do IANSP atendendo. Quando nós não temos condições, nós fazemos o quê? Nós temos que usar o Sistema Único da Saúde, que é através da Prefeitura. E uma das coisas que eu acho muito injusta, nós, enquanto aposentados, pagamos mensalmente R$ 48,60. Há mais de 40 anos que eu pago o IANSP e nunca tive uma assistência médica pelo IANSP aqui na cidade de Itu. Uma das pessoas que ajudou muito a gente a tentar fazer esse convênio, que Deus o tenha, é o professor João Santos Bispo. Tanto é que nos últimos dias eu fui visitá-lo, ele pegou e falou para mim que uma das grandes tristezas dele é que ele não tinha conseguido concluir o convênio do IANSP com o São Camilo. E agora, com esse novo diretor, o Gilson, parece que a gente vai tentar negociar e ver. Então, a gente gostaria de ver, enquanto representante dos aposentados da cidade de Itu, dos aposentados da região de Sorocaba, ver se a Prefeitura também, através da Secretaria de Saúde, poderia enviar um ofício ao senhor Gilson, pedindo para ele que seja maleável, porque o convênio do IANSP com o São Camilo, o valor que eles pagam é maior. Só que eles têm uma coisa, eles querem um controle muito bem feito. E a gente não sabe se é por causa disso que está havendo essa animosidade entre esse convênio. Outra coisa também que a gente gostaria de pedir, se for possível, que no quadro de médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Itu, tivessem médicos reumatologistas e médico de glândulas, que as pessoas estão reclamando que tem somente 2, e existem muitas pessoas que estão precisando fazer tratamento e está sendo muito difícil. Uma das coisas que a gente está vendo é que as consultas são marcadas de 90 a 120 dias, e nem sempre as pessoas podem esperar a consulta com o endocrinologista. Outra coisa também que eu gostaria de perguntar, inclusive a Rosana está aí, se os exames que a gente vai fazer novamente esse mês, Rosana, o PSA e uns outros exames, se o material que tem que ser composto, esses exames estão prontos. Não sei se você sabe, infelizmente há 60 dias atrás, eu fui obrigado a ir na Secretaria Municipal de Saúde e reclamar do PSA meu, que fazia 40 dias que eu tinha feito e não tinha saído o resultado. Então eu gostaria de saber, esse mês nós vamos ter, o pessoal que fez aquele mês, como o exame chegou atrasado, o médico pediu para todo mundo repetir o exame em outubro. Vai ter condições ou ainda não tem o material? Com certeza, vai ter condições. Com sim. certeza. Por favor, tem que ser colocado, registrado em ata, então eu gostaria que a pergunta fosse feita ao secretário de saúde para ele responder e poder registrar em ata. Porque uma das coisas, Mané, é que muitas vezes acontece alguma coisa e o pessoal não tem condições de chegar àquela Secretaria de Saúde e reclamar. E, infelizmente, aconteceu comigo, o médico chamou minha atenção, que eu não estava pronto, porque não adiantava ver o PSA e depois não ver o PSA total, o PSA fracionado, e que não estava pronto. E que ele não ia atender. Eu falei, não, hoje você vai atender. Não era só o meu caso, tinha mais 15 pessoas que estavam precisando disso. Então, como daí eu peguei e falei para a Cristina falou que ela não estava sabendo, e não sei quem faz o contrato também não estava sabendo. Não é porque eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde que eu me achei no direito. Eu acho que a partir do momento que uma pessoa com mais
de 65, 70 anos precisa fazer um exame, colhe há mais de 20 dias, você chega no dia da consulta e esse exame não está na pasta, fica uma coisa muito desagradável. Daí fica aquela conversa, a Secretaria Municipal de Saúde não funciona, o serviço não funciona, isso, aquilo, apesar de, é o que eu sempre falo, a saúde de Itu não é 100%, mas 90% a gente tem de atendimento. Eu gostaria que as pessoas que muitas vezes criticam atendimento, alguma coisa que são feitas, que procurassem ver algumas coisas que acontecem perto de nós. Inclusive, existem pessoas de Sorocaba que moram em Sorocaba, dão o endereço daqui de Itu, de parente de Itu, para fazer o tratamento aqui de Itu. Então, eu acho que por mais que a gente tenha crítica, a gente tem que tentar a trabalhar, ajudar e melhorar. Que milagre ninguém faz. Obrigado. A palavra ao secretário de Saúde. Esse caso do laboratório aí, eu vi uns 45, 60 dias atrás, é uma coisa pontual. Você comentou comigo na secretaria, né? Nós já mandamos ver, isso não vai acontecer mais, viu? Nós conversamos com a Rosana, eu fiquei sabendo que tem coisa, gente. Só fala assim, tem que reclamar sim, tem que falar comigo. Tem coisa que a gente não fica sabendo. Não é verdade? A rede nossa é muito grande. O Litinho foi falar comigo nesse caso aí, na hora, tentando tomar uma solução ali. Em relação aos médicos, reumato, Litinho, nós estamos tentando, já fizemos concurso, não acha, são profissionais difíceis de achar. Por exemplo, nós temos 2, né? Sorocaba tem 1. O grande problema é que esse tipo de profissional se tornou raro no mercado, se tornou muito raro. Estamos tentando, faz concurso, não se inscreve, quando se inscreve, não vem fazer a prova porque está de plantão em outra cidade. Vamos fazer de novo agora para ver se a gente consegue sanar. Em relação ao IANSP que você estava falando, eu estava junto no dia que nós conversamos com o Gilson. Parece que o Gilson tem boa vontade de fazer esse convênio. Agora, a dificuldade parece que está sendo o pessoal do IANSP vir para cá, vereadora, se reunir com o pessoal de São Camilo. Eu não sei o porquê, porque eu conheço que tinha 15 anos que ele briga mesmo por esse convênio. Conversou contigo, o diretor pelo Clexon, ficou meio assim, agora o Gilson parece que está com vontade, agora parece que ele convida o pessoal do IANSP para vir para cá e não vem. Falei pro Gilson, marca uma reunião e vai lá você, para ver se consegue... Não, a gente vai trazer o pessoal do IANSP, e o dia que o pessoal do IANSP vir, eu gostaria que convidasse alguém da Secretaria Municipal de Saúde para... Estaremos lá, com certeza. Tá ok, obrigado, tio. Secretário, só mais uma perguntinha, se o senhor me permite? Com a palavra a vereadora Balbino Júnior. A Feutitinho tocou num assunto muito importante. Como que fica, por exemplo, uma pessoa também, eu acho que também está em falta, é oftalmologista no posto de saúde, por exemplo. A pessoa vai lá com problema sério e pede para voltar só em janeiro. E se dá um problema, a secretaria não responde por isso, por esse tempo muito, muito longo? Que você teria alguma forma de melhorar isso aí também? Vereadora, nós estamos... Secretário de Saúde. Santa Luzia lá, Desculpa. Na verdade, vereadora, nós temos aqui no AM, são 6 hospitais. E o que acontece? Existem, nesses casos que a senhora falou, existem as vagas de urgência. Quando a pessoa é exame de rotina, tem gente que vai, faz o óculos em janeiro, quer voltar em junho, o indicado é um ano. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos, basicamente, a administração agora compra um novo equipamento, né, oftalmológico. Porque não adianta também ter oftalmo se não tem equipamento. É aquilo que o próprio João falou. Falta estrutura. Então a gente está providenciando agora o quê? Estrutura para poder contratar mais profissionais. Balbino, montar a escola. Ninguém mais querendo se manifestar? Gostaria só de fazer uma colocação. Primeiramente, o Benedito citou o problema do convênio do IANSP, né? E a comissão de saúde dessa casa está à disposição, viu, senhor Benedito, para ajudar nessa agilização desse convênio, que é uma reivindicação justa dos funcionários do Estado, junto ao único hospital da cidade, que é o Hospital São Camilo, na atualidade. E foi colocado pelo senhor João do Vale, gostaria só de complementar o programa Mais Médicos. Eu, como único vereador médico nessa casa, e já me posicionei em diversas sessões da casa, que no Brasil
os médicos e o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, não são contra o programa Mais Médicos. Não, ninguém é contra o programa, e sim a forma e a maneira com que o Ministério da Saúde criou e faz o programa. Então, o programa Mais Médicos seria muito bem-vindo desde que cumprisse a lei. Ou seja, existe uma lei federal e uma lei de conselho, a lei do Conselho Federal de Medicina, onde qualquer médico estrangeiro precisa passar por um exame de revalidação do diploma, chamado exame de revalida. E isso é uma lei federal, e isso também é prática em todos os países do mundo. Então não existe nenhuma discriminação a nenhum médico estrangeiro, pelo contrário, desde que eles venham e passem por esse exame. Porque senão, se houver futuramente algum problema em relação a algum erro médico, o Conselho Federal de Medicina não vai ter nenhum tipo de ascensão para punir ou não esse médico que está atuando no país. Então, fique claro que ninguém é contra médico cubano ou de qualquer outro país, mas o problema é que o Ministério não os obrigou a passar pelo exame, e com isso o Conselho Federal se manifestou contrário a essa prática. Inclusive o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo não vai nem inscrevê-los no Conselho, não vão ter dificuldade para conseguir o número do Conselho, do registro do Conselho de Medicina. Então o grande problema é a falta dessa revalidação. Inclusive os médicos brasileiros, como o secretário citou, que estudaram fora, também quando retornam para o país, têm que fazer o exame. Então, isso não é contra médico estrangeiro, até os próprios médicos brasileiros que estudarem fora precisam fazer o exame de revalida. Isso é necessário, o Conselho só pode emitir o registro e também depois cobrar se tiver um exame que vincule eles ao Conselho. Então o grande problema é que eles estão entrando de uma forma clandestina no país, ou seja, com autorização da Presidência da República e do Ministério da Saúde, porém sem cumprir as normas que o Conselho de Classe exige, e é uma lei federal, e isso deveria ser cumprido. E o Ministério, infelizmente, não está cumprindo. Por isso, há grandes manifestações de médicos por aí afora, na internet e na mídia, e o próprio Conselho, a Associação Médica Brasileira, se posicionando. Nenhum médico é contra, pelo contrário, o programa iria ajudar realmente na periferia, em locais onde não existe nenhum tipo de atendimento médico, porém eles precisam passar por esse exame, porque eles precisam ser registrados no Conselho como qualquer médico é. Essa é a verdade. Doutor Bastos, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pois não. Palavra, vereador Paulo. Doutor Bastos, eu li essa semana, inclusive, no jornal, que em Indaiatuba já são 5 médicos trabalhando. Né? Acho que o senhor tem conhecimento disso também. E eles estão aguardando mais 6 que vão entrar nos postos de saúde. O senhor acha que em Indaiatuba, esses médicos também, eles estão, está tudo de acordo ou eles não têm também? Explica, por favor. Esse programa, Mais Médicos, que a grande maioria são médicos estrangeiros, existem também inscrições de médicos do Brasil, que estudaram aqui, que têm seu registro feito, que têm seu diploma validado pelo Conselho. Não são 100% dos médicos inscritos no programa Mais Médicos que são estrangeiros que não fizeram revalida. Existem médicos brasileiros inscritos que estudaram aqui no Brasil, que têm o registro do Conselho, que têm o CRM aprovado, sem nenhum problema. Então, se a cidade, me parece que Indaiatuba foi contemplada com médicos brasileiros, sem nenhum problema, são médicos registrados no Conselho, como eu sou, como qualquer médico do Brasil é. Então, se chega no município um médico que tem o seu diploma validado pelo Conselho, com o número de registro, e o Conselho se responsabilizando pela prática médica dele, não existe nenhum problema. Então, eu volto a dizer, o problema não é com o programa, nem com se mandar médicos para os municípios. O problema é se chegarem no município, médicos que não tenham o aval do Conselho, e quem vai se responsabilizar se eles vierem a cometer alguma falha, algum erro. O Conselho já se declarou que não vai se responsabilizar. Então aí vai ficar difícil, na hora que houver um processo, alguma coisa, de alguém puni-los, enfim, de haver algum problema judicial no país. Não, eu entendi, doutor Bastos.
Eu entendi. Agora, Itu não foi contemplado, como disse o secretário. Por que será que, qual é o critério? Indaiatuba já sabe, ou será que é mais trabalho lá em Indaiatuba e menos aqui, ou será que é sorte mesmo? O que seria, secretário? Porque como lá já 5 médicos atendendo nos postos de saúde, isso ajudou muito a cidade de Indaiatuba, porque lá toda a cidade existem falta de médicos. E aqui também, claro, nós temos que dar estrutura para aqueles que temos. Eu acredito muito nisso também. Mas lógico que quando hoje a população necessita, lógico que seria bem-vindo, ainda mais se forem, né, se for brasileiro, melhor ainda, né? Obrigada. Com a palavra, secretário. O critério, na verdade, vereador, nós estamos tentando descobrir. Eu sei que nós temos que informar o número de profissionais que nós temos, pelo número de habitantes. Eu não sei, até fiquei surpreso quando Indaiatuba foi contemplado e nós não. Eu não sei se aí tem a questão política, eu não sei dizer. Eu sei que nós pedimos, fomos aceitar o nosso cadastro, estamos aptos a receber. O critério de distribuição é que ninguém consegue entender. Inclusive tem uma reunião DRF Sorocaba, todo mundo se pergunta, você recebeu? Você não, mas por que o fulano recebeu e nós não? Então o critério, nós até pedimos para o doutor João Márcio ver se ele consegue descobrir qual o critério. Nós preenchemos todos os quesitos, nós estamos aptos a receber. Respondendo essa pergunta, ao meu ver, o Ministério não anunciou o critério que ele iria usar. Aliás, inicialmente, ele disse que o critério seria atender municípios onde não houvessem médicos ou que houvessem falta de médicos em relação justamente ao número. Existe um índice de população e quantos médicos tem pelo aquele índice da população do município. Eles iam olhar para esse índice, mas a prioridade eram municípios que não tivessem médicos, como municípios aí no interior do Nordeste, Centro-Oeste, Amazônia, enfim, locais que não tivessem nenhum precário, nenhum atendimento médico. E, posteriormente, iriam atender municípios que tivessem médicos, mas que o índice de médicos pelo número da população fosse abaixo do critério que é exigido pelo Ministério. Então, não sei se Indaiatuba tem esse índice abaixo, o número de profissionais em relação à população, eles calculam 200 mil habitantes, quantos médicos tem na cidade, dividem pelo número da população para ver se estão dentro do critério que o Ministério usa, né? Agora, o importante também é frisar que esse programa Mais Médicos só atende para médicos clínicos. Então, eu não sei se em Indaiatuba o número de médicos clínicos está insuficiente para o número da população. Não sabemos o critério. O Ministério não anunciou, a não ser que iria contemplar inicialmente municípios que não tivessem médicos ou que tivessem um número muito abaixo do esperado da cidade. Ninguém mais querendo se manifestar, gostaria de informar a todos os presentes que, pela complexidade dos dados, se torna inviável a confecção simultânea da ata da presente audiência pública, a qual foi gravada e cuja ata será lavrada posteriormente e remetida aos interessados para assinatura. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da audiência pública, agradecendo a presença do senhor secretário municipal da Saúde, Manuel Monteiro Gomes, e de todos os demais presentes. Bom dia a todos. Bom dia. Manda o pessoal cultural comunista, manda no Santa Luzia lá para fazer o braille. Eu estou indo lá para o certo. Essa mulher é burra, é possível. Chegar aos pouquinhos, chegar um pouquinho e falar assim, sabe o que eu expliquei na sessão? Tem os critérios do SUS,
coisas que o Estado, olha como está, quem faz o município tem que dar, eles não podem dar. Isso aqui eles dão. Fica esse problema aqui. Aí depois que vem, todo mês vem para nós. Ainda vai dar. Abre o processo, não dá receita. Não, embaixo, no término. Sabe aquele que entra do lado?